E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que foi a audiência virtual que eu acabei de fazer. Inclusive, eu fiz a audiência com esse cenário aqui para não ficar aparecendo muita bagunça. Então, vê a nossa vinhetinha aí que eu já volto para falar para vocês. Pois bem, pessoal, a audiência virtual ela saiu melhor do que a encomenda, né? Inclusive, ela travou menos do que as lives que eu faço. Só travou uma vez quando o meu cliente estava depondo e essa interrupção se deu lá pelo CDP, então foi bem tranquila. Então eu vou explicar para vocês como que é a audiência desde o começo. Eu recebi um convite por e-mail para acessar pelo Microsoft Teams. Antes de acessar, eu tirei dúvida com a secretária do juiz através de e-mail, como que seria, e ela me explicou que no horário marcado eu deveria clicar sobre aquele link que veio no e-mail e eu seria redirecionado para o ambiente da audiência. Antes disso, eu procurei se tinha o Microsoft Teams no aplicativo, no App Store, e eu achei e instalei no meu celular. Então, a hora que eu cliquei nesse convite, a 1h30, eu fui redirecionado diretamente para a sala de audiência e apareceu uma mensagem de que eu seria chamado para entrar a hora que alguém estivesse lá. E quem fez esse chamado foi a escrevente do juiz. Então, apareceu primeiro o juiz, tipo aqui no cantinho da tela. Depois eu fiquei aqui embaixo e o detento ficou aqui. E a assistente do juiz ficou aqui. Daí, depois, a hora que a assistente do juiz saiu, ficou aqui no lugar dela a promotora. Então, ficou o réu, a promotora, o juiz e eu. Então, o juiz me explicou que eu teria a oportunidade de estar conversando com o meu cliente, que todo mundo iria sair da sala, que eu não precisaria ficar preocupado, porque essa conversa que eu teria com ele não seria gravada, e seria somente eu e ele. Então ele pegou e todo mundo saiu, ficou só eu e ele. Eu conversei com o meu cliente, passei as instruções para ele, e daí quando eu terminei de falar com ele, eu fui num ícone de chat que tem aqui em cima, cliquei, abri um chatzinho, daí eu coloquei lá, boa tarde, podem voltar. Daí foi voltando, voltou o juiz, voltou o assistente, voltou a promotora, foi todo mundo voltando. Então o juiz fez o depoimento dele, juiz muito educado por sinal, explicou toda a situação, deixou ele falar à vontade, ele falou até, tipo, nossa, ele falou várias coisas várias vezes. Então ele fez o depoimento, foi tudo tranquilo e depois o juiz deixou a promotora fazer perguntas, depois que a promotora fez perguntas eu fiz perguntas também. Não teve nenhum conflito de áudio, nenhum problema com áudio, todo mundo ouviu perfeitamente bem. Eu fiz como eu estou fazendo esse vídeo, o juiz estava com fone no ouvido, a promotora também estava com fone de ouvido e o detento lá no CDP ele estava sem, e eu também sem. E foi perfeito, ouvi todo mundo super bem, todo mundo me ouviu. Tem aqueles barulhos externos, tipo o CDP estava em reforma, então tinha barulho. Na casa da promotora tinha criança, então deu para ouvir barulho de criança também, mas nada que tenha atrapalhado. E foi engraçado no final, que todo mundo deu risada, que ele pediu se podia dar um recadinho, e daí ele deu um recadinho para todo mundo ficar em casa, né? Daí você vê que uma pessoa que está presa lá tem mais expediente do que muito político que tem por aí. Ele está mais preocupado com a Covid do que muito político e muita gente que tá por aí, né? Mas foi muito tranquilo, daí depois todo mundo se despediu, deu boa tarde, ele deu boa tarde, mandou recado para a mãe, que eu vou passar o recado, e a audiência foi encerrada, todo mundo foi saindo da sala, eu saí antes do juiz, e depois que todo mundo saiu, acho que o juiz saiu. Então foi bem tranquilo, eu estava nervoso, como se fosse a primeira audiência que eu fosse fazer na vida, e no final das contas a audiência foi bem tranquila. Então, a audiência virtual foi assim.
não teve problema nenhum e foi mais simples do que eu imaginava. Mas se você tiver alguma dúvida ainda, pode me mandar aí no vídeo que eu esclareço para vocês, tá bom? Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.